Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu quero falar aqui do apóstolo Paulo. Isso mesmo, do apóstolo Paulo, porque essa semana, ou dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava se queixando de uma doença que a incomoda, a diabetes, e ela estava dizendo que parentes já morreram com esse mesmo problema. E eu disse a ela que na minha família havia algumas pessoas, né, que haviam falecido de doenças cardíacas, mas que eu acredito que o Senhor me chamou para mudar essa situação. Eu acredito que a partir de mim, essa situação não vai mais ocorrer na minha família e nem na minha descendência. Portanto, eu, nessa conversa, citei o apóstolo Paulo. Mas antes eu quero falar com você sobre o apóstolo Paulo. Quero fazer para você aqui um apanhado da vida de Paulo. Mas é depois da vinheta, não sai daí não, é depois da vinheta. Então, vamos lá falar do apóstolo Paulo, né? Você já assistiu a introdução desse vídeo, e aí você vai entender aonde eu quero chegar. Mas vamos falar primeiro um pouco do apóstolo Paulo. Nos escritos do Novo Testamento, encontramos muita literatura paulina, 14 cartas paulinas, e nos Atos dos Apóstolos, boa parte da narrativa descreve a obra evangelizadora de Paulo. Por esse motivo, chegam muitas perguntas sobre Paulo. Nos últimos tempos, com respeito à morte e à figura de Paulo, são fatos que chamam muito a atenção, principalmente dos novos convertidos, principalmente das pessoas que estão começando agora a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. Muitas pessoas ficam curiosas com respeito a Paulo. Embora nós não tenhamos uma referência bíblica específica sobre a decapitação de Paulo pelo imperador romano, as cartas pastorais em seus textos nos ajudam a compreender as circunstâncias da morte de Paulo. As primeiras condenações de Paulo. O livro dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos, narram os momentos difíceis que Paulo passou em Jerusalém, no anúncio do Cristo ressuscitado. Apenas recordamos essa passagem dos Atos, no capítulo 25, do 19 ao 21, que apresentam como Pórcio, Festo, o rei Agripa e Berenice, que pressionados pelos judeus tentam condená-lo à morte. Mas, como sabemos, Paulo se defende com o título de cidadão romano, escapando da morte, enviando para ser julgado a Roma no outono do ano 60 depois de Cristo, sob o governo de Festo. Nesta viagem, por motivo de tempestade, Paulo permanece 90 dias na ilha de Malta, até que é conduzido a Roma. Depois de um processo de 2 anos, Paulo então recebe a liberdade. Surge neste momento a figura de Nero, que acusa os cristãos de incendiarem Roma. E aí então vamos falar um pouco também da prisão, condenação e morte de Paulo.
Em 67 depois de Cristo, retorna a Roma acompanhado por Lucas e reconstitui a comunidade dizimada pelas perseguições de Nero. Paulo passa a viver na margem esquerda do rio Tibre, perto da ilha tiberiana. Neste local, ergueu-se uma capela dedicada à sua memória, São Paolo alla Regola. Foi preso e acusado de chefiar a seita cristã. Neste segundo cativeiro, sua situação ficou complicada pelo fato de pesar sobre os cristãos a acusação de terem incendiado Roma e era tratado como um malfeitor. Você pode ver isso em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 9. E vamos aí às circunstâncias da morte de Paulo. Alguns biógrafos de Paulo mencionam que Paulo foi decapitado fora da cidade de Roma, ad aquas salvias, e os seus discípulos o enterraram numa propriedade particular às margens da via que leva para Óstia. A Igreja Católica venera o lugar e erigiu uma grande igreja chamada Basílica de São Paulo fora dos muros, que lembra o fato e considera este local das três fontes o indicado na morte de Paulo. Existe um grupo de estudiosos, porém, que negam a autenticidade das cartas pastorais, concluindo que ele tenha sofrido o martírio durante a perseguição do imperador romano Nero em 64 depois de Cristo. No entanto, os últimos anos de Paulo só se consegue conhecer fazendo uma combinação de datas e notas que foram escritas nas cartas pastorais. Acreditamos, porém, que nesta forma de estudar a biografia de Paulo é a que se aproxima mais da verdade. Bom, você já teve aqui um apanhado geral do que era, de quem era e do que aconteceu com Paulo. Muitos estudiosos afirmam que Paulo foi decapitado. E você lembra, no começo desse vídeo, que eu disse que eu estava conversando com alguém e esse alguém estava falando de uma doença que era hereditária na família e etc. Pois bem, me ocorreu, no auge daquela conversa, me ocorreu uma passagem que se encontra no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 12, onde o apóstolo Paulo conversa com Deus e diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Portanto, é muito falado, é muito questionado, muitas pessoas tentam chegar a uma conclusão do que era esse espinho na carne a que Paulo se refere aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7. Alguns dizem que Paulo se queixava aí da sua viuvez, outros dizem que Paulo não era casado, outros dizem que era uma doença, outros dizem que era um problema de visão, enfim, existem várias e várias interpretações ou deduções, aliás, para este tal desse espinho na carne que Paulo fala aqui no texto. Mas eu dizia para essa pessoa que estava conversando comigo, que diz que tem uma doença hereditária, e me ocorreu justamente esse texto aqui, e eu disse para a pessoa: mas, minha irmã, me diga uma coisa a respeito desse versículo aqui, do espinho na carne. Paulo morreu do espinho na carne? Não.
Paulo não morreu do espinho na carne, embora se queixasse, embora tenha pedido para Deus tirar o espinho da carne, e Deus disse que não ia fazê-lo para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se achasse. Portanto, aonde eu quero chegar com essa conversa, meu irmão? Porque eu dei toda essa volta, fiz você ouvir a respeito da morte de Paulo, a respeito de um pouco da vida de Paulo. Justamente para que você também tenha essa percepção, para que você também exercite a sua fé. Não importa quantas pessoas tenham morrido aí na sua família de infarto, como na minha, de diabetes, de qualquer problema, seja ele qual for. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você saiba que Deus te chamou para mudar uma situação. Deus não te chamou à toa. Você não foi escolhido à toa. Nós precisamos entender, é preciso você entender que a partir de você as coisas serão diferentes, pois é assim que eu creio, é assim que eu acho, desde a minha conversão. Porque a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe morreram com problemas cardíacos, mas Deus me chamou para mudar essa situação, porque elas não eram crentes. Minha mãe, embora tenha morrido, tenha partido para o Senhor, crente. Mas eu creio que a partir de mim, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai mudar essa situação, e é, como eu já disse, é assim que eu acredito, assim que eu creio. Porque se eu creio, se eu prego, se eu digo, se eu apresento um Deus que cura, um Senhor que liberta, um Senhor que transforma, um Senhor que me diz, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, eu não posso, em hipótese nenhuma, acreditar que eu vá morrer de uma doença hereditária. Porque senão a minha fé é vã. Porque senão a minha fé não está me servindo para nada. Porque senão esse Cristo que eu tenho apresentado aos doentes, esse Cristo que eu tenho apresentado às famílias, às pessoas com problemas, não serve nem para mim. E se não serve para mim, não serve para o outro. Porque se eu não creio que este Senhor me chamou para mudar não somente a minha vida, mas a vida de toda a minha geração, eis que será salvo tu e a tua casa. Você pode dizer aí, mas a doença hereditária não tem a ver com salvação, mas veja bem que a vida do carcereiro, que diz este versículo, será salvo tu e a tua casa, houve todo um contexto, houve toda uma ação de Deus para mudar a vida não só do carcereiro, mas de toda a sua família. E é assim que eu creio, e é assim que eu vejo, e é esse Deus de transformação que eu prego, que eu levo, que eu apresento às pessoas. Meu irmão, minha irmã, como é que eu vou apresentar um Deus, como é que eu vou apresentar um Jesus que cura, salva, liberta, se eu não creio na transformação da minha própria história? Se eu deixo entre eu e o meu Deus, entre eu e o meu Senhor, uma hereditariedade. Aí eu estou acreditando na maldição hereditária, horas. Aí eu estou contrariando a Bíblia. Aí eu estarei contrariando a própria palavra do Senhor, que diz, não, cada um levará o seu próprio erro. Porque se eu acredito em hereditariedade, aí foi-se todo o resto, o sacrifício do Senhor não valeu, ao menos para mim. Mas para mim, para minha pessoa, para o pastor Eduardo, valeu, e valeu muito, porque não só minha vida, minha história foi mudada, transformada, mas de toda a minha família, de todos aqueles que estão à minha volta. Porque este Senhor não veio só para mim.
Ele veio para todos, independente de cor, credo ou religião. Ele veio para a prostituta, ele veio para o que crê e para o que não crê, ele veio para o que o conhece e para aquele que não o conhece, porque aquele que não o conhece só vai conhecer se ouvir falar, se for apresentado a ele. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, a partir do momento que eu deixo uma hereditariedade se posicionar entre eu e o meu Deus, entre eu e o meu Senhor, eu não tenho condições de apresentar esse Senhor para ninguém, porque eu estarei apresentando um Senhor limitado. Um Senhor que só vai até aqui, da hereditariedade para frente, ele não pode passar. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, não importa o que aconteceu lá atrás, não importa qual seja a hereditariedade que existe aí na tua família, na tua casa. Como eu já disse, vou repetir mais uma vez para encerrar esse vídeo. Você foi chamado para fazer a diferença, você foi chamado para ter não apenas a sua história mudada, mas de toda a sua família. Se você crê assim, diga apenas e tão somente: amém, eu creio. Meu irmão, era isso que eu tinha para você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, indica o canal para mais pessoas, indica o canal para o seu vizinho, para o seu conhecido lá no seu trabalho. Compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu comentário, é muito importante o seu comentário, muito importante. E eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e que Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo. Claro, querendo Deus.